Ok, então vamos lá. Então olha só, eu vou fazer aqui uma ligação entre alguns átomos, tá? Alguns átomos. Vamos dizer que isso aqui seja cobre. Vamos dizer que isso aqui sejam átomos de cobre, ok? Pois bem, então o átomo de cobre, ele é mais positivo do que nêutrons. Ele tem muito mais prótons do que nêutrons, tá? Então vamos colocar aqui os prótons e nêutrons aqui, ok? Só que as ligações deles são através das heliosferas de elétrons que eu expliquei para vocês ainda há pouco, ok? Então vamos pegar esse primeiro aqui, que ele tem, digamos, 4 elétrons circulantes na heliosfera. A partir do momento que eu gerar uma corrente em primeiro contato com esse fio de cobre, esses átomos de cobre, essa corrente ela vai fazer o que? Ela vai mandar mais elétrons de outros átomos para esse átomo do condutor aqui. Então o que é que vai acontecer? Ele vai ficar saturado de elétrons quando isso ocorrer. Quando isso ocorre, vai ocorrer o que nós chamamos aqui no condutor de aceleração atômica, ou então pode ser um leve aquecimento em miligraus que você, ou milifarads, que você nem percebe no cabo isso daqui. Então o que acontece? Esses elétrons eles vão passar a serem chamados pelos prótons do próximo átomo. Por quê? Porque quando isso acontecer aqui, alguma dessas cargas positivas vão passar para o próximo átomo. Então ele vai ficar automaticamente mais positivo. E isso vai fazer com que, nós já sabemos aquela regra, que mais com menos se atrai, mais com mais se repele, menos com menos se repele. Então isso aqui, que é o mais com menos, vai proporcionar a corrente. Então, automaticamente, os elétrons vão passar aqui para o próximo átomo, e para o próximo átomo, e para o próximo átomo, fazendo a dispersão desses elétrons sob o diferencial que existe na massa atômica desses elétrons. Então, esse caminho aqui, ó, que os elétrons vão percorrer de um átomo para cada átomo, nós vamos chamar de corrente, tá? Então, isso na força elétrica nós chamamos de corrente. É quando essa dispersão ocorre, justamente porque as moléculas, aliás, as moléculas não, os átomos do condutor são mais positivos em seu núcleo do que nêutrons de equilíbrio em relação à eliminação da carga positiva para atrair o negativo, tá? Então isso vamos chamar de corrente. Muito bem, eu já entendi que os elétrons vão percorrer cada átomo no seu diferencial de prótons para poder gerar a corrente. Mas a corrente em si, se a gente for esperar assim, ela ocorre naturalmente, ela ocorre assim do nada, não. Ela tem que ocorrer por certos diferenciais e por certos preceitos físicos, tá? Para que esses átomos aqui, ó, para que esses átomos eles tenham exatamente esse efeito de condução, é necessário primeiro, vou colocar aqui quais são as situações que podem ocorrer. Podem ocorrer por aceleração, tá? Aceleração, no caso, pode ser movimento ou outra forma de aceleração, tá? Pode ocorrer por aquecimento, por isso que eu digo que todo condutor ele aquece, tá? E como o processador de computadores ele é o maior supercondutor que existe lá em baixa alimentação, ele tem que aquecer muito para poder transferir em altíssima velocidade todos os elétrons que estão correndo por ele. Por isso que ele tem que aquecer, tá? Outra forma que pode fazer também essa corrente aquecer é por colisão, tá? Colisão, tá bom? É quando dois corpos ou dois átomos colidem na tentativa de ocupar o mesmo espaço, ou por um aquecimento muito alto, ou por uma aceleração contrária muito alta, né? A gente vê muito isso em energias geradas por sistemas eólicos, porque está ocorrendo uma colisão de atrito ali no sistema eólico, ou no sistema de fornalhas, que também ocorre isso daí, ou no sistema de hidrelétricas, tá? E existe uma quarta maneira, que nós vimos na aula passada,
que é através de vibração, tá? Vibração. Por quê? Porque a vibração ela é quem unifica todas as outras três ocasiões em que o condutor vai passar energia. Porque quando você vibra o átomo, ele aquece, ele acelera, ele pode ter aceleração de movimento e, dependendo se o aquecimento for muito alto, ele pode ter colisão de moléculas, tá? Aquele curto que a gente vê que acontece, que pega fogo e tudo, aquilo é chamado colisão atômica de moléculas entre elétrons, nêutrons e prótons. Por isso que ocorre aquela descarga violenta quando você tem um curto lá, tá? Então deu para entender que fisicamente os elétrons eles só vão transferir a energia e gerar a corrente sob uma dessas condições aqui, tá, pessoal? Sob uma dessas condições. Bom, então já deu para entender como que a corrente é gerada, né? Agora, deixa eu explicar para vocês a questão de como que essa corrente vai fluir de um lugar para o outro, né? Porque ela não vai vir naturalmente de uma forma simples, ela não vai vir naturalmente de uma forma simples. Então veja bem, em primeiro lugar, para a gente entender melhor a corrente elétrica, a gente tem que entender, eu vou fazer como eu fiz na aula anterior, eu vou explicar como se fosse no caso de um tanque de água, né? Esse tanque, ele está em hidrelétricas, a gente tem mais ou menos essa noção hidrelétrica, constantemente está recebendo água, e ele tem um nível aqui de água, tá? Cheio de elétrons. Vamos supor que essa água seria os elétrons, ok? Muito bem. Como ele está recebendo aqui, e ele está através ou de processo de aquecimento, no caso da hidrelétrica é através de colisão e atrito, tá? Que gera vibração. A vibração vai gerar, o atrito vai gerar a vibração, que vai gerar o aquecimento e uma certa colisão de átomos, e isso vai liberar uma quantidade de elétrons muito alta. Então o que acontece? No caso aqui desse reservatório, a gente tem o que se chama de potência. A gente tem uma potência de saída, tá? A gente tem aqui uma potência de saída, ok? Bom, como é ele que vai transferir a energia para fora, nós podemos dizer que isso aqui é o alimentador principal, tá? É o alimentador principal. Alimentador principal. Ok? Ou, vulgarmente, como a gente conhece, é a fonte, né? A gente chama de fonte isso daqui. Então, o que acontece? Esse tanque de água, lógico que para ele lastrar a água que tem aqui, ele vai ter que ter um tubo, certo? Ele vai ter que ter um tubo aqui. Vou desenhar o tubozinho aqui. E eu vou desenhar duas situações diferentes. Esse tubo aqui mais fino e um tubo aqui bem mais largo, tá? Um tubo aqui bem mais largo, ok? Pois bem, aí é que está o detalhe. Eu vou perguntar para vocês agora. Vamos ver quem vai saber me responder aí. Eu vou esperar o áudio de vocês para responder. Qual dos dois tubos vai alimentar energia por mais tempo? Vamos ver quem responde. Qual dos dois tubos vai alimentar energia por mais tempo? Vai fornecer energia ou corrente de elétrons por mais tempo? Vamos ver quem responde aí no áudio. Isso, ó, Claudiomar foi direto aí no texto e já respondeu que é o menor. Realmente é o menor. Por quê? Porque aqui a gente vai ter uma corrente, mais constante, tá? Constante. Ok? Corrente mais constante. E esse aqui, vai haver corrente aqui? Vai. Mas vai ser uma corrente menos constante, tá? Porém, é aí que vem o diferencial das duas correntes que eu vou dar para vocês. Essa primeira corrente aqui, que é o do tubo mais estreito, mais fino, ela vai ser uma corrente de menor potência, certo? Menor
potência, tá? E essa corrente do tubo maior vai ser uma corrente de maior potência. Mas espera aí, professor, certo? Mas espera aí. Se esse tubo aqui maior vai dar uma corrente de mais potência, por que ela vai ser menos constante? Porque a fonte aqui, ó, que é a caixa d'água, é muito pequena para o lastro necessário de corrente. Se a caixa fosse maior ou ela tivesse uma alimentação de entrada maior, aí sim a corrente poderia ser mais constante numa potência maior, tá? Agora nós já entendemos aqui a questão da corrente, quando é que ela pode ser mais constante e quando ela pode ser menos constante, tá? Eu vou exemplificar melhor isso aqui. No caso dessa caixa d'água, ela transferia a corrente para outras caixas de água, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Para transferir para outras caixas de água. Então veja só, aqui eu tenho um lastro de corrente que é mais constante, e isso aqui vai cair numa outra caixa de água menor, tá? Vai cair numa caixa de água menor, e essa caixa de água ela vai lastrar também parte da corrente dela para uma outra caixa de água. E assim por diante, tá? Uma outra caixa de água e assim por diante. Aqui a gente já está entrando em circuitos potencializados. Por quê? Porque aqui nós temos a fonte primária, aqui nós temos um regulador transformador e aqui nós temos um outro regulador transformador. O problema é que nesse sistema aqui você consegue equilibrar melhor a duração. Você consegue equilibrar melhor quem está recebendo aqui, ó, o cara do final que está recebendo aqui a energia. Esse cara aqui ele vai ter uma energia mais constante. Por quê? Porque para ele realmente deixar de ter energia de qualidade aqui, ou tem que acontecer algo muito ruim com ele aqui, ou tem que acontecer algo muito ruim aqui. Por quê? Porque aqui ao meio a coisa está mais balanceada. Mas o problema é se acontecer algo aqui. Por quê? Se eu tiver um vazamento aqui, digamos, eu tenho um vazamento aqui, espirrando água. Quem vai sofrer com isso? Vai sofrer esta estação que vai receber energia, que é o primeiro transformador ou subestação, e esse outro transformador também, prejudicando o cara aqui no final, se tiver algum vazamento no tubo. Por quê? Porque vai diminuir a pressão do tubo. E diminuindo a pressão, a corrente vai ser mais lenta. E a corrente sendo mais lenta, o cara aqui não vai receber a corrente na mesma velocidade. Agora vem a pergunta, como é que eu meço a corrente? Qual é a medida que eu vou saber para saber se a minha corrente está estável ou não está estável? A isso nós vamos chamar, como eu expliquei na aula anterior, a gente vai chamar isso aqui de diferencial de corrente, tá? Deixa eu mostrar para vocês como seria esse diferencial. Seria mais ou menos assim. Aqui eu tenho a gangorra de diferencial. Aqui eu tenho a gangorra de diferencial. Vou colocar D aqui para vocês entenderem que é o diferencial. Tá? Vou colocar sabe que é o diferencial. Se você tem aqui uma fonte que vai te fornecer energia, certo? Daqui para lá. Você está aqui, ó. E essa fonte nessa gangorra, vamos supor que seja lá tá saindo de lá 127 volts. A gente mede a corrente em volts, tá? É o volts que vai definir para você. Muita gente tem dificuldade, até acadêmicos têm dificuldade em definir volts em relação ao modo físico dinâmico entre os elétrons e os átomos. Mas eu posso definir de uma maneira bem simples para vocês. Volts é a intensidade de elétrons chegando por cada milésimo de segundo para você, desde a origem até o final, da onde os elétrons têm que percorrer toda a condução até chegar lá. É claro que se chegar menos elétrons por 1 milissegundo, é pior para você, vai ter menos energia. Quanto mais elétrons chegar,
melhor. Mas existe um equilíbrio, tá? Não é assim, quanto maior, melhor não, tá? Existe um equilíbrio aí, que eu vou explicar para vocês. No caso dessa gangorra aqui, se eu botar aqui uma série de bolinhas, colocar um monte de bolinha aqui, uma em cima da outra, bolinha de gude, supor que é bolinha de gude, né? E eu esperar que essas bolinhas cheguem até mim aqui, não vão acontecer. Por quê? Porque elas estão no estado inerte de energia. Não tem aceleração e não tem movimento, que é o que os átomos precisam para gerar eletricidade. Tá? Então o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar essa gangorra e causar um diferencial. Eu tenho que fazer algum diferencial para que essas bolinhas corram até um ponto em que eu vou ver elas chegando numa velocidade x. Então, essas bolinhas vão chegar numa velocidade x, certo? E essa velocidade x, ela tem que estar equilibrada ao projeto do aparelho. Ao projeto do aparelho, certo? Então, vamos supor, o meu aparelho, eu estou aqui com 127 na saída da fonte, tá? E o meu aparelho na saída da fonte de energia, quem está distribuindo a energia, e o meu aparelho foi projetado para 115 volts, certo? Pois bem, então, nessa inclinação diferencial, dos 127 vai ter em torno de 11 ou 12 volts que vão ficar assim mais lentos no meio do caminho. Que esses 11 ou 10 volts, somando com os 115, dá os 127, mas pelo menos nesta inclinação está chegando a quantidade certa de volts para vocês, entendeu? Para o aparelho que foi projetado em 115. Mas vamos supor que por algum motivo, eu vou apagar aqui, por algum motivo, lá o diferencial ficou muito alto, deu um problema lá, que a subestação está dando 180 volts. E essa inclinação ficou alta demais, tá? Do diferencial. E você, na hora de receber a voltagem, você está recebendo aí na cabeça 157 volts, né? Você está recebendo aí 157 volts. Tá certo isso aqui? Não, tá errado. Por quê? Porque o teu projeto do teu aparelho não foi feito para essa quantidade excessiva de elétrons a cada 1 milissegundo. Então aqui o diferencial ele está alto demais da conta, tá? Então essa gangorra aqui ela tem que ter um ponto de oscilar aqui, um ponto de fazer a inclinação do diferencial, mas não tanto a ponto de lastrar toda a capacidade de elétrons para cima do teu aparelho. Se isso chegar muito alto no teu aparelho, o que é que vai acontecer? Vai acontecer sobrecarga de corrente. Aí o teu aparelho, se não tiver um circuito que dê para fazer a redundância disso, ele vai queimar com muita facilidade, tá? Porque o que vai acontecer é aquilo que eu expliquei no início. O movimento de elétrons vai ser tão intenso que os átomos, por não terem as cargas positivas na mesma quantidade, eles vão aquecer a ponto de danificar alguma trilha, derreter uma trilha, um componente aquecer, derreter ou alguma coisa parecida, tá? Então esse diferencial ele tem que ter um ponto de equilíbrio, tá, pessoal? Em relação à corrente em si, tá? Bom, já que a gente entendeu que corrente precisa de diferencial para funcionar, né? Sem diferencial você não vai ter corrente, sem esse diferencial. Bom, agora vamos entender outra força elétrica que é muito importante, que a gente viu lá no nosso tanque de água, que eu vou redesenhar aqui, né? Vou redesenhar aqui o nosso tanque de água com os elétrons. Deixa eu só ver se está tudo ok aqui. Ok. Bom, então vamos lá. Eu tenho aqui aquele tubo que eu expliquei para vocês naquela hora, né? Que vai ter a vazão da corrente do tanque. Pois bem, vamos pegar agora um tubo maior, mais longo. É a mesma espessura. Acho que eu passei demais aqui. É a mesma espessura, só que mais longo. Tá? Bom, primeiro a gente tem que considerar que a caixa aqui, já que ela é
a saída, né, a saída da fonte de energia, essa saída ela vai ter uma potência de trabalho. E essa potência ela está definida aqui, ó. Ela está definida no máximo que ela pode suportar para armazenar energia e dar vazão. A isso nós vamos chamar de ampere, tá? Ou ampere, tá bom? De ampere. Beleza, então toda fonte ou toda saída de um transformador, de uma subestação, ela vai sair, mas numa determinada, ela tem um limite de vazão que é chamado de amperagem, que é representada pelo símbolo A, tá? O que acontece é que, no caso desse tubo aqui que é mais estreito, certo? Nesse tubozinho aqui que é mais estreito, a velocidade com que os elétrons vão trafegar para cá vai ser uma velocidade com menor pressão, tá? Menor pressão, tá? Então o que acontece? Essa menor pressão ela vai te gerar uma amperagem menor do que a da fonte. Então a gente pode dizer assim que todo transformador, para relação à saída, dependendo de como for esse tubo aqui, ou a forma que ele vai transferir a energia para fora da fonte principal, geralmente a amperagem ela é menor do que a amperagem de acúmulo aqui da fonte de energia. Nesse outro tubo aqui, que a água vai descer, né, de uma forma mais alongada, e a gente sabe que na teoria, quando a gente faz uma caixa d'água e faz um tubo e coloca ela mais alta, o que é que vai acontecer aqui? A pressão vai ser maior. Então você vai ter aqui uma maior pressão, certo? No caso aqui da caixa d'água. E essa maior pressão pode fazer uma amperagem, tá, maior ou igual que a fonte. Mas isso vai depender muito do projeto eletrônico, de como a fonte foi feita. Geralmente fontes que trabalham dessa forma, aqui, que trabalham dessa forma, são as fontes mais comuns. Agora dessa aqui são poucas as fontes que trabalham dessa forma aqui, tá? Então a gente já sabe que a amperagem ela tem a ver com a pressão de que é exercida na corrente em relação ao condutor, ao meio de condução. Então a gente chega à seguinte conclusão: quanto maior a pressão ou maior a amperagem, mais robusto tem que ser o teu condutor, tá? Por exemplo, nessa daqui, que tem a maior pressão, eu não posso usar um tubozinho de plástico muito fino. Por quê? Porque ele vai romper. Ele vai romper porque a pressão da água aqui, quando chegar aqui no joelho, aqui embaixo, vai ser muito maior. Então até o joelho tem que ser um joelho que aguente a porrada aqui da pressão da água, entendeu? Então a gente diz assim, que em condutores, quanto maior a amperagem, mais robusto tem que ser o teu condutor, tá? Condutor. Tá? Então, por exemplo, se você vai pegar uma rede elétrica lá de cima do poste, que está beirando lá seus 50 amperes ou 60 amperes, você não vai usar um cabo fininho para trazer a energia do poste para a tua casa. Porque esse cabo vai aquecer por ele não ser robusto e vai derreter lá o cabo e dar um curto doido. Tá? A mesma coisa se você for fazer dentro de casa. Foi o que eu expliquei na aula anterior. Não sei se vocês viram que headphones, né? Aqueles headphones que você compra lá para colocar na cabecinha lá, para ficar nas lives aí comigo e tudo mais. Aqueles headphones eles têm ali, na parte do fone lá dentro, eles têm um par de fios muito fininhos, mas são muito finos. Se você desmontar, você vai ver que são muito fininhos aqueles fios que estão ligados no headphone. Aí o cara pensa, mas cara, por que eles colocaram um fio tão pequeno e tão frágil ali? Por quê? Porque na realidade a energia que vai passar para esse headphone aqui é uma energia muito pequena, não chega a ser 1,1 volt. Então se eu colocar um cabo muito grosso aqui no headphone, ele vai transmutar a energia para cá, trazer a energia? Vai, mas vai haver perda de potência. Por quê? Porque é um cabo robusto demais
que vai gerar resistência e perdas ou isolamento elétrico para aquela pouca energia que vai passar lá. É por isso que cabos de rede, alguns outros tipos de fios e cabos elétricos, a gente vê que são muito fininhos. Por quê? Justamente para poderem transferir aquela energia baixa numa maior velocidade. É por isso que muita gente diz assim, poxa, um processador de computador, o processador de computador ele é tão pequeno e tão veloz e consome o que? Eu acho que o processador de maior tensão de alimentação que eu já vi na minha vida é 3.5 volts, né? Então a gente fica pensando como é que pode 3.5 volts fazer tanta coisa e tão rápido dentro daquele processador. Porque se você entrar lá dentro do processador, você vai ver que as coisas são nanomicamente muito pequenas. São nanômetros de tamanho tão finos que você nem enxerga a olho nu. Então, resumindo, o condutor ele é tão pequeno que apenas alguns poucos elétrons passam ali na velocidade adequada. Agora, se o processador fosse um troço desse tamanho aqui, olha, que eu estou mostrando na câmera, fosse um troço desse tamanhão, a gente precisaria alimentar ele talvez com 330 volts para ele ter a mesma performance que seriam os processadores de hoje. Tá? Então, por isso que eles são tão pequenos e tão finos. Então, a gente chega à conclusão que na eletrônica de hoje, quanto menor o VLSI, quanto menor o SMD, quanto menor o SMI, menor vai ser a quantidade de energia utilizada. Tá, pessoal? Então, deu para entender aí sobre a questão da condução e da pressão e da amperagem, né? Da amperagem. Agora, é aquela história que eu vou botar aqui para vocês entenderem. Eu vou botar aqui para vocês entenderem. Se por acaso eu fizer isso aqui, ó, eu transferir a energia desta fonte, deste tanque, para um tanque maior, e esse tanque tiver aqui uma outra saída para chegar no aparelho em si, eu vou ter um problema aqui. Por quê? Porque eu não vou conseguir chegar, conseguir chegar numa medida de pressão para que a pressão exercida sobre a água aqui para a saída do aparelho seja suficiente para ele. Então aqui eu vou ter o que? Eu vou ter uma queda de amperagem. Aqui a amperagem nesse caso, vamos dar um exemplo aqui. Eu estou com uma amperagem aqui de, digamos, de 10 ampere para poder fornecer a potência, a potência e a pressão certa de energia para cá. Mas se esse tanque não encher até aqui, pelo menos, eu vou ter uma queda de amperagem na saída, porque a quantidade de água que vai estar aqui vai ser dinamicamente no espaço do tanque sofrer menor pressão do que esse tanque aqui, que é mais estreito e menor e está mais alto. Então, automaticamente, a amperagem que vai chegar aqui é o quê? É mais baixa. Aí pode ser que o aparelho, se ele não trabalhar em amperagem baixa, ele trabalhar em amperagem alta, ele vai funcionar erraticamente ou pode até queimar. Uma coisa que a gente aprende em eletrônica, eu vou mostrar para vocês na realidade, na prática, é que quanto menos energia tem, maior o aquecimento do componente. Quanto menor potência e menor pressão de energia tiver, maior vai ser o aquecimento do componente. Então, o que vai acontecer? Pode queimar por aquecimento ou degradar por aquecimento, por falta da queda, aliás, justamente pela queda da amperagem em si, tá? Bom, então deu para entender aí a força da pressão da amperagem sobre o aparelho em si, ok? Para concluir, a gente vai agora entender uma outra força elétrica, que eu expliquei também na aula anterior, tá? Que é justamente essa força aqui, o watt, ok? O watt. Essa força aqui, ela está mais relacionada ao seguinte, ela está relacionada a 3 preceitos. Ela está relacionada a potência de trabalho, tá? A potência de trabalho e ao consumo, tá? Está relacionado a isso aí. Então, como é que a gente vai categorizar melhor essa questão aí da potência de trabalho e do consumo? Da seguinte forma: se eu tenho um aparelho aqui, eu tenho um aparelho que ele é uma fonte, certo?
ele tem um limite. Ele tem um limite que vai chegar a X watts. Tá? A X watts. E ele tem um início de trabalho, vamos chamar de I de início, que também vai ser I watts. Resumindo, ele não pode ultrapassar esse limite aqui, ó. Esse aparelho que é a fonte, ele não pode ultrapassar esse limite. Então, resumindo, esse limite é a potência de trabalho máxima que essa fonte pode fornecer energia. É a potência de trabalho máxima, tá? Que ela pode dispersar os elétrons em maior velocidade constante, porque acima disso, o que é que vai acontecer? Vai acontecer um efeito que acima disso aqui, ó, essa parte aqui acima do limite em watts, vai acontecer um efeito que nós chamamos de isolamento. Então a fonte começa a cair a energia porque ela não consegue mais percorrer nem internamente na geração e nem para fora para alimentação. Tá? Então existe um limite aqui. Pois bem, aí essa fonte ela vai alimentar vários circuitos, vários aparelhos, certo? E cada aparelho vai ter uma quantidade A de watts. Tá? Entendeu? Vai ter uma quantidade A de watts, uma quantidade B aqui de watts. Tá? Uma quantidade C de watts, D e assim por diante, certo? Então, geralmente em redes elétricas, a rede elétrica que a gente tem lá fora, do postezinho lá que leva para outro poste, né? A gente geralmente costuma dizer que aquela rede ela tem aqui um limite em watts que é determinado pela fonte, pela subestação. Ela que vai determinar isso daí, tá? Pela subestação, ela que vai determinar exatamente a potência em watts que ela vai alimentar todo mundo lá no circuito, ok? Vamos voltar para cá. Vamos supor que essa nossa fonte aqui, o trabalho inicial dela em watts seja 70 e o limite dela seja 400 watts de potência de trabalho. Aí você chega aqui, você tem aqui um periférico ou algum aparelho ligado que trabalha 90 watts. Você tem um outro que trabalha 50, você tem um que trabalha 110 e outro que trabalha 200 watts, né? Então vamos somar aí 310, 360 mais 90 vai dar 450, certo? Então chegamos aqui a 450 watts. A pergunta é: será que essa fonte vai ser suficiente para alimentar toda essa rapaziada aqui? Lógico que não. Por quê? Porque a fonte, o limite dela nominal, aliás, o limite suposto, né, é 400, porque geralmente a fonte, pelos desgaste natural que ela tem, ela já vai chegando a menos que isso daqui. Então toda fonte ela sofre desgaste, então ela vai descendo a autonomia dela, vai descendo até um ponto que depois de alguns anos ela não está mais nem chegando mais nisso daqui. Então nesse caso aí vai dar problema. Você tem aqui 360 mais 90 vai dar 450 watts. Certo? Então isso vai ser problemático isso daí. Deixa eu só somar de novo para ver se é 200, 310, 360 mais 90, 450, isso mesmo. Então, vem a pergunta agora. Isso aqui implicaria na questão do projeto do computador em si? Implica, e muito. Geralmente quem faz projeto de computadores ou projeto de fontes, tem existe uma regrinha de quem projeta eletronicamente, que é o seguinte: ou tu faz com 15% de folga, ou se tu quer uma maior segurança, você faz com 30% de folga, tá? Por quê? O pessoal diz, mas 30% é muito, né? Por quê? Por causa do desgaste que você tem aqui, do isolamento que você pode ter aqui na potência de trabalho ou aqui na própria fonte em si. Então, se você fizer o projeto com essa folga, você tem a garantia de que as coisas vão estar por mais anos estabilizadas e sem desgaste. Lembrando que potência de trabalho é uma coisa e consumo também é definido em watts. Por quê? A tua fonte aqui, olha, vamos analisar agora pelo ponto de vista de consumo, que foi o que eu acabei de falar. A tua fonte aqui, ao você ligar, ela vai estar consumindo em torno de 70 watts. Mas quando tudo estiver girando no máximo, ela vai chegar próximo de 400. Então o que acontece? A tua fonte ela vai tentar fazer aqui fora um consumo em torno de 70 a 400 watts. Então geralmente ela vai dar um consumo de 200, 300 por aí.
tá? Mas o problema é que aqui já, para quem ela alimenta aqui, olha, o problema é que para quem ela alimenta, o consumo aqui pode ser constante. Esse é que é o problema está aqui, o consumo aqui pode ser constante. Tá? E ele sendo constante aqui, o que é que vai acontecer? Ela vai ter que também fixar o consumo aqui da tua rede elétrica de forma constante também. Tá? Lembrando que quando um aparelho ou um circuito eletrônico em watts, ele tem dificuldade de receber a potência correta que ele precisa, ele tende a tentar, vamos dizer assim, a tentar compensar essa diferença. E a compensação leva a um aquecimento muito alto. Então, se você tinha um aparelho que nunca aquecia e de uma hora para outra ele começou a aquecer do nada, mesmo em estado de controle de temperatura ambiente, isso significa que a potência que a fonte fornece em watts para ele, a potência de trabalho da fonte caiu e ele está o quê? Tentando compensar isso, excitando mais os ciclos de poucos elétrons que estão chegando para ele lá. E isso leva a um aquecimento físico da eletrônica em si. Tá, pessoal? Então, por isso que aquecimento pode ser um bom sinal de trabalho para forças elétricas baixas, mas pode ser um mau sinal para forças elétricas altas. Tá? Então, já que eu falei isso aí, chega aquela questão: se o meu cabo de eletricidade aquecer demais, o meu cabo de rede elétrica, está na cara que tem algo errado. Tá na cara que existe um diferencial entre potência e consumo tão alto que vai fazer o cabo aquecer ou até mesmo derreter. Tá, pessoal? Então, isso aí foi mais um resumão da aula anterior, que para quem não assistiu ou perdeu a aula anterior, tá? Agora vamos chegar na parte das perguntas e dúvidas aí. Alguém tem alguma dúvida ou pergunta para fazer? Chegou o momento, gente, de perguntar, tirar suas dúvidas. Alguém tem aí alguma pergunta, alguma dúvida? Oi? Alguém tem aí alguma pergunta, alguma dúvida sobre algo? Será que estão me ouvindo? Agora eu fiquei na dúvida. Sim? Tem nenhuma dúvida aí, pessoal, sobre as forças da amperagem, corrente, volts, watts, sobre a questão da difusão dos elétrons? Tem nenhuma dúvida, pessoal? Pensem aí, está na hora da gente tirar as dúvidas, que na próxima aula a gente já vai complicar mais, que a gente vai fazer cálculos em cima disso, tá? A gente já vai fazer cálculos em cima disso, por isso que eu quero logo sanar as dúvidas em relação à diferença entre amperagem. Sobre a fonte, o Metal está perguntando sobre a fonte. Eu queria um exemplo que poderia estar no nosso dia a dia. Mas com relação a alguma problemática da fonte, o Claudio, o Metal, alguma coisa sobre em relação o que mais especificamente seria sobre a fonte que você perguntou? Ah, sim, eu acho que eu já sei o que é que tu... Eu acho que o que tu está querendo dizer aí. Deixa eu tentar explicar aqui no quadro, para vocês entenderem essa dúvida que o nosso amigo Metal aí perguntou. Tá? Espera aí, deixa eu colocar o quadro aqui. Só um minutinho para você, enquanto você vai escrevendo. Essa dúvida que eu tenho, tipo, como você falou, essa questão da soma de amperagem, ou na soma de watts, no caso, a gente tem, tipo, um exemplo no nosso dia a dia que a gente pode fazer esse cálculo em cima. Ah, sim, entendi o que você quis dizer. Vamos pegar, por exemplo, o problema é que nem tudo a gente sabe a quantidade de watts que trabalha, né? A gente geralmente tem que acessar
datasheets ou especificações técnicas de circuitos e aparelhos específicos para a gente poder saber a quantidade de watts. Por exemplo, tem processador que consome, vamos dizer, tem processador muito antigo que consome 5 watts, mas hoje nós temos processadores que chegam a consumir até de 40 a 67 watts. Então é uma diferença muito grande, mas o problema é que cada processador de computador vai ter, ou cada componente eletrônico vai ter um consumo em watt em si. Mas deixa eu te dar um exemplo para o que tu queres saber. Vamos chegar a um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho uma fonte de notebook, tá? Eu tenho uma fonte de notebook lá. E essa fonte, ela trabalha, deixa eu colocar aqui, fonte Note, tá? Fonte Note. Então, essa fonte ela tem uma entrada, ela suga a seguinte energia. Ela tem uma entrada de 110 volts por 2 amperes, tá? Beleza, 110 volts por 2 amperes. Mas a saída dela é 19 volts. Deixa eu fazer maior aqui. 19 volts por 3 amperes, certo? A saída dela. Então vamos lá. O problema é que a maioria das fontes não vem escrito quantos watts ela trabalha. Mas a gente estipula que geralmente por causa dessa diferença de amperagem, é que isso que a gente vai ver na próxima aula, vocês vão aprender a fazer esse cálculo, tá? Essa diferença de amperagem para essa diferença de voltagem, a gente estima que geralmente ela pode trabalhar entre 90 a 95 watts, certo? Beleza. Aí eu tenho um notebook lá bonitinho, eu tenho aqui um notebook, deixa eu tentar desenhar aqui um notebook mais bonitinho aqui. E esse notebook ele foi projetado para essa fonte. Então significa que a bateria dele, ela vai pegar uma carga, ela vai trabalhar em cargas de 95 watts. Beleza. Só que essa bateria ela está sendo alimentada não é diretamente pelo transformador, né? Antigamente a gente dizia que as baterias eram mais bem carregadas, porque elas se ligavam direto, isso nos primeiros notebooks, né? Não nesses de meia época ou atuais, mas as primeiras baterias elas se ligavam diretamente à fonte, então elas tinham total autonomia do equilíbrio em watts para poder serem carregadas. Mas hoje não, quem vai carregar a bateria é um circuitozinho que tem aqui dentro do teu computador chamado de inversor de potência, entendeu? E aí tu não tem garantia que esse inversor se isole ou trabalhe isoladamente do resto das coisas que você vai ligar. Então vamos dar um exemplo aqui. Aí você vai ligar na USB desse notebook, você vai ligar aqui 4 periféricos na USB desse notebook, tá? Você vai ligar aqui, sei lá, você vai ligar um HDMI, que é outra saída, né? Você vai ligar um mouse gamer lá. Você vai ligar um teclado cheio de LED, aqueles teclado monstruoso de gamer, e vai ligar, deixa eu ver aqui, um ventilador pequeno na USB, tá? Veja que aqui você já vai ter um consumo em watts maior, porque aqui todos esses aparelhos vão ter uma potência de trabalho, por mais pequena que seja, mas vai ter um consumo em watts maior. Então eu somando toda essa rapaziada aqui, pode ser que eu tenha em torno de 10 watts de consumo. Então vamos somar aqui já, né? 95 do inversor mais 10 do que eu liguei, né? Vamos pensar aqui numa outra possibilidade. Sei lá, eu ligo alguma outra coisa aqui monstruosa no notebook que vai na USB lá e essa coisa monstruosa aqui grande que eu vou ligar consome, digamos, 11 watts a mais, né? Então aqui já são mais 11 watts. E o pior, sabe o que é? Que nesse caso aqui que eu estou ligando na USB um monte de coisa, a USB ela trabalha geralmente ela trabalha em torno de 0,8 watts, é o que ela trabalha. Na melhor das hipóteses, na USB bem construída, ela vai trabalhar 1,5 watts. Então quer dizer, só aqui, olha, na USB, eu já estou forçando o circuito USB do notebook. Então vamos somar aqui, 95
para o notebook funcionar, que é o que? Processador, memória RAM, barramentos, tudo mais, FSB, circuito, placa, HD e tudo mais. Tá? Tudo sendo alimentado por esses 95 watts do inversor que está aqui, que ao mesmo tempo que alimenta o computador, está alimentando a bateria para tentar carregar ela. Beleza. Aí tu tem mais 10 watts de coisas ligadas lá na USB. Aí tu tem aquele aparelhão lá que está ligado no notebook de mais 11 watts. Um exemplo que consome 11 watts é o FireWire, né? Quem lembra do FireWire? O FireWire tem aparelhos enormes que são ligados nele e ele consome em torno de 10 a 15 watts o FireWire. Então se a gente botar na conta aqui, olha, 95 dá 105 mais 11 dá 116, não é isso? É isso aí. Nós temos 116 watts. Aí vem a pergunta: vai suprir? Essa fonte vai suprir tudo isso daqui? Lógico que não vai suprir. Alguma coisa vai se degradar aqui, porque vai trabalhar sob aquecimento. Pode ser o inversor da bateria que vai aquecer, pode ser esse teu aparelho aqui que vai funcionar mal, pode ser as portas, os conjuntos eletrônicos das portas USB que vai começar a ter vício de funcionamento. Por quê? Porque tu estás justamente acima da capacidade total que essa fonte pode alimentar o teu notebook, tá? E eu falei na aula passada que existem, quando você compra um notebook, isso está até num vídeo meu do meu canal, quando você compra um notebook, ele já vem com a fonte normalmente sem revisão. E o fabricante, assim que você compra o notebook, lá no site do fabricante já tem uma outra fonte revisada. Por quê? Porque aquela fonte dele vem com 10 ou 5 watts a mais de folga de trabalho, justamente porque ele pensou que você pode ligar muita coisa e ele tem que fazer uma fonte para compensar esse inversor aqui e não viciar a tua bateria. Então muitas vezes a bateria vicia justamente porque esse inversor aqui não tem a capacidade de alimentar tudo e ao mesmo tempo o inversor da bateria. Por isso que às vezes ela vicia. Aí qual foi a dica que eu dei, que eu dou até nos meus vídeos lá? Compre uma outra versão dessa fonte de alimentação, mas que tenha uma potência em watts aqui, ó, maior. Existem lá fontes de 100, o mesmo modelo para o teu computador, fonte de 100 e de 120 watts. O máximo que você vai achar é de 120 watts, porque teoricamente, para você fazer uma fonte para trabalhar em 3 amperes a 120 watts, ela teria que ser algo assim, ó, desse tamanhão, enorme aqui. Então, não valeria a pena fazer para o notebook. Mas só o fato de você comprar uma fonte de 105 watts para o teu notebook, ou 120 watts que seja, já vai fazer todo o diferencial em poder alimentar o teu notebook na potência e consumo de periferia correto. Então, esse exemplo aí te ajudou a entender, meu querido? Sim. Tá? Alguém mais tem alguma dúvida aí que queira tirar? Ninguém mais? Pode perguntar, pessoal. É tendo dúvida que se aprende, é errando que se aprende, né? A filosofia da vida não é assim? Então, pode perguntar à vontade. Claudiomar, se quiser perguntar em texto, Claudiomar. Cristiano, Lemos. Pra mim até agora tá de boa, viu? Sem problema algum, filho. Beleza, beleza, Cristiano. Tranquilaço. Então, beleza. Olha, lembrando que na próxima aula, que eu vou marcar o dia aí nos grupos com vocês, a próxima aula ela vai envolver já os cálculos disso daqui. Hoje a gente fez uma aritmética simples só para determinar quando se passa de potência, quando se passa de energia e assim por diante, ou quando falta energia em si. Mas na próxima aula a gente vai aprender a fazer os cálculos e é importante a gente tirar dúvidas a partir da próxima aula, tá, pessoal? Porque aí, se não souber fazer os cálculos, fica difícil você fazer um planejamento elétrico correto do que você vai montar na sua casa, do que você vai fazer, tá ok, pessoal? Então, a partir de amanhã já vai ficar lá no YouTube, a partir de amanhã, acho que à tarde já está no YouTube essa aula, já com todos os desenhos da lousa e tudo mais, explicado com áudio também. E eu vou deixar lá um link para vocês puxarem um manualzinho de 2, 3 folhas explicando tudo isso aqui que eu expliquei de uma forma mais técnica ou de uma forma mais científica, vamos dizer assim, para vocês poderem entender. Tá ok, pessoal? Então por hoje a gente fica aqui, tá bom? A próxima aula eu vou marcar lá nos grupos com vocês, que acredito que hoje é segunda.
Então eu acredito que vai ser quinta, tá, pessoal? Mas eu vou rever aí o horário, porque eu não quero atrapalhar as lives, né, que está acontecendo aí do Blau, do pessoal do Deb. Então eu vou ver um horário melhor que não atrapalhe as lives aí do pessoal da comunidade Linux, tá? Hoje, por exemplo, eu atrapalhei um pouco a do Debian. Eu acho que quinta-feira tem um horário disponível. Tem? Quinta? Eu não sei se quinta dá pra ti. Dá, tranquilo. Então eu vou marcar aí acho que na quarta-feira eu vou ver o horário da quinta e aí eu falo pra vocês então, tá? Eu passo nos grupos aí. Ivanildo, tá bom? Então, pessoal, fica aí um abraço do Panda, tá? Um abraço para todos vocês e não esqueça de participar aí até o final, tá? Que eu tô anotando aqui os nomes de todo mundo que está participando até o final do curso, tá bom? Beleza aí, pessoal. Um abraço. Saiu tua voz. Vai ficar no YouTube tua voz.